Hoje você verá a morte de dois personagens extremamente importantes dentro de Demon Slayer. Se é Hashira, eu não sei, você vai acompanhando a narração pra entender. Saiba, pessoal, que se a luta do Michael Jackson foi insana, essa daí tá no mesmo nível. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês o Kokushibo. Ele é o Lua Superior 1. Ele era irmão de Oruichi, o criador da respiração do sol, mas acabou criando a sua própria respiração, a respiração da lua, que tem 16 formas. É a respiração que tem mais formas dentro de Kimetsu. Do outro lado estão três Hashiras: Sanemi Shirazugawa, Gyomei Himejima e Muichiro Tokito. E claro, não esquecendo do Genya, porque ele foi muito importante para esta batalha. Então vamos entender essa batalha completa, com edição e narração um pouco envolventes. Corvo que dá susto no cinema já falo que Butsuji Muzan está perto, para ficarem atentos. Kito então diz certo, só que do nada as mobílias do castelo começam a se mover e empurra o Tokito para frente. Himejima preocupado grita o nome de Tokito, mas Tokito fala o seguinte: não se preocupe comigo, continue. Esse empurrão com o castelo infinito totalmente maluco fez Tokito cair em um lugar estranho. Uma pessoa estava ali falando: ah, você está aqui, caçador de demônios? E por algum motivo você me parece muito familiar. Tokito na hora se surpreende e fala: ah, o Lua Superior 1. Lua Superior 1 observa o corpo de Tokito e fala: imaginei, agora eu entendo. Vamos entendendo o que ele observou ao longo da narração. Tokito se surpreende e fala: essa é a Lua Superior 1. Comparado com as outras luas, ela é tão diferente. Ele parece tão digno e majestoso. E a espada dele está distorcida, mas ele tem uma espada. Será que no caso ele era um caçador de demônios? Então ele deve ser algum usuário de alguma respiração, mas Tokito já se agiliza porque percebe que vai ter que lutar. Mas está tremendo muito e diz que não consegue parar de tremer. O meu corpo não quer lutar. Que isso nunca aconteceu em toda a vida dele. Lua Superior 1 age, pergunta para Tokito: o seu nome qual é? Tokito ele responde: meu nome é Tokito Muichiro. O Lua Superior 1 começa a dizer o que ele pensa, falando: certo, entendo. O nome Tsugikuni, ele deve ter desaparecido então. Tokito então diz: como assim Tsugikuni? Quem era? O Lua Superior 1: já faz séculos, afinal, era inevitável. O meu nome da época de humano era Tsugikuni Michikatsu. Você é um membro da família Tsugikuni, que eu deixei para trás. O descendente do meu filho, então você é meu descendente. Começando a aparecer vários pensamentos na cabeça de Tokito, ele pensa: como assim descendente? Eu dele? Impossível, não acredito. Então ele é um usuário da primeira respiração? Se acalme, não entre em pânico, nada disso importa, se acalme. Sim, Tokito tenta se demonstrar calmo diante dessa situação, e o Kokushibo começa a responder as coisas. Sua força espiritual parece muito boa, você se acalmou. Ou seja, pessoal, o Kokushibo ele também tem a mesma coisa do Akaza, de ver o mundo transparente. Tokito parte para cima de Kokushibo e usa o seu Kasumi no Kokyu, Ninokata e Ae Kasumi. Mas na hora o Lua Superior 1 ele se desvia e diz: movimento muito bom. Neva, hein? Nada mal. E o Tokito continua com a sua quinta forma, K1 no Mi. Kokushibo desvia novamente e fala: Muichiro, você tem cerca de 14 anos. Uma técnica tão desenvolvida para alguém tão jovem. Apesar de hesitar diante de mim, você tem a coragem de suprimir essa sensação e me atacar. Como esperado do meu descendente, acredito que a minha linhagem tenha enfraquecido bastante, mas não importa. Mesmo que meu nome tenha sido extinto, minhas células se proliferaram. Kito sem hesitar lhe responde na mesma altura: está de brincadeira? Mesmo que eu seja seu descendente, se séculos se passaram, não tem uma única célula ou gota do seu sangue em mim. Kokushibo observa e percebe que a marca do caçador em Tokito, ela apareceu. O Tokito, Kasumi no Kokyu, Chichi no Kata, Oboro. O Kokushibo, eu nunca tinha visto essa. Os usuários da respiração da névoa nunca usaram técnicas como essa. A espada de Tokito passa diante de Kokushibo, mas ele desvia na hora, dizendo que isso foi um ritmo único. É difícil ler os movimentos dele, uma técnica que usa táticas de confusão. É bem impressionante, é elegante e bonita. Deve ter sido Muichiro quem a criou. Eu devia desembainhar a minha espada também, caso contrário seria rude da minha parte. Tsuki no Kokyu, Ichi no Kata, Yamizuki Yoi no Miya. Essa técnica fez com que a mão de Tokito fosse facilmente arrancada. Tokito começa a pensar: respiração da lua? Então ele pode usar técnicas que exigem uma respiração. Apesar de ter se tornado um demônio, a velocidade dele é fenomenal. E com isso, Tokito tenta estancar o sangue com as suas vestes. E mesmo assim parte para cima de Kokushibo. E neste exato instante, Kokushibo começa a pensar: incrível, ele perdeu a mão, mas parou o sangramento imediatamente e tem coragem de atacar de novo. Tokito ativa o seu Kasumi no Kokyu e
Ryugiri, a própria espada do Tokito, que foi com tudo para atacar o Kokushibo segura ela e acerta o seu peito. O Kokushibo olha para o Tokito e diz: meu descendente, permita-me te transformar em um demônio, para que você possa ser de serventia para aquele homem. O fato de você ser meu descendente é surpreendente, é muito comovente. Sim, não há nada a temer. Sobre o seu braço, se você se tornar um demônio, vai crescer um novo. Eu sou a única lua superior que consegue lutar com eficiência agora, e acredito que ele também vai te aprovar. Deixe-me parar o sangramento, humanos são tão frágeis. Porém, se você sangrar até morrer, ou se ele não te aprovar e você morrer, então é porque a morte sempre foi o seu destino. Nesse caso, significa que você é um homem que só pode chegar até aqui. Genya, observando tudo, tenta tirar em Kokushibo. Só que o Lua Superior 1 aparece atrás e diz: você não concorda? Genya começa a tremer de medo, mas o braço de Genya é cortado ao meio, e o próprio Tokito começa a gritar: Genya! Tokito até tenta tirar a espada de seu peito, mas quase não consegue, e o Genya tenta atacar o Kokushibo. Seu outro braço é cortado como se fosse nada. O Genya começa a gritar, mas o Kokushibo diz: entendo. Então é você quem está comendo demônios, hein? E é cortado ao meio. Tokito, no entanto, se desespera e fala: eu não consigo puxar. Droga, eu não consigo puxar essa espada. O Kokushibo se surpreende e fala: oh, você ainda não morreu, mesmo eu tendo te cortado ao meio. Há cerca de 300 anos havia um espadachim que comia demônios. Assim como você, ele morreu quando eu o cortei ao meio. Então será que com você é a cabeça? Não tenho motivos para permitir que uma imitação de demônio como você sobreviva. O Lua Superior 1, no entanto, começa a levantar sua espada, e o Genya começa a falar para si mesmo: rasteje, eu tenho que realocar meus braços, rápido. Mas diante de Genya, o próprio Lua Superior 1 já estava usando sua respiração da lua. Kaze no Kokyu, Shi no Kata, Shoujo, Sajinran. Exatamente, Sanemi aparece para proteger o seu irmão. Kokushibo então desvia e fala: o pilar do vento? E o Sanemi: isso mesmo, eu sou o vento, que vou arrancar a sua cabeça. Genya se surpreende que foi salvo pelo irmão que achava que o tanto odiava. E o Sanemi: você é mesmo patético, irmãozinho. Por que você acha que eu cheguei ao ponto de matar nossa mãe? Foi tudo para te proteger. Nas memórias de Genya começa a aparecer uma conversa que ele teve com o Tanjiro. Tanjiro diz: eu sei que o pilar do vento é seu irmão e tudo mais, mas Genya, ele ficou furioso por você ter entrado para os caçadores de demônios, mas eu não senti nele um cheiro de ódio por você. Então você não precisa ter medo dele. Se você quer dizer algo, vá em frente, vai ficar tudo bem, porque o Sanemi-san amou você todo esse tempo, Genya. Voltando para o momento presente, o Sanemi diz: você devia ter se casado, ter tido filhos e vivido até virar um velho. Tudo isso para Genya, para compensar o que não pudemos fazer pela nossa mãe e pelo que não pudemos fazer pelos nossos irmãos. Você devia ter tido a sua própria esposa e filhos e feito eles felizes. Tudo isso porque eu me certificaria que nenhum demônio chegaria até você. Genya então começa a chorar e fala: desculpa, irmão, sinto muito. Sanemi fica calado, então o próprio Lua Superior começa a conversar e diz: irmãos caçadores de demônios? Que nostálgico. Sanemi se enfurece e começa a rebater: como você se atreve a fatiar o meu irmãozinho, sua aberração de 6 olhos? Isso é imperdoável, eu vou te matar. No entanto, parte para cima do Lua Superior 1. O Lua Superior 1 tenta usar a sua primeira forma, mas Sanemi tenta atacar por baixo, usando sua técnica da respiração do vento, Ichino-kata Jin Senpu Sogi. Sim, os dois já estão em um combate feroz batendo de frente. Tokito se surpreende pelo Lua Superior 1 ter levantado a espada contra o Sanemi. O Sanemi fica louco e fala: hahaha, olha só, que espada bem nojenta, não é? Kokushibo usa o seu Tsuki no Kokyu Gonokata. Sanemi percebe a ameaça, ele tenta ir para trás, mas mesmo assim usa o seu Geppaku Saika e acerta várias coisas que estão ao seu redor com a sua respiração da lua. Sanemi, bem maluco, fala: haha, você golpeia várias vezes para mover a espada, né? Em sua frente o Lua Superior 1 aparece, mas ele se defende. O Sanemi usa o seu Kaze no Kokyu San no Kata Seiran Fuju. Kokushibo diz: nada mal, suas técnicas e seu corpo estão no auge. A Sanemi começa a pensar: eu não consigo parar de me arrepiar quando vejo as habilidades dele. Todos os golpes dele estão cercados por essas pequenas lâminas caóticas, e elas ficam mudando de comprimento e tamanho
sonho, então não tem uma forma fixa. Não me admira ele ter derrotado Tokito. A forma dos ataques, os que pensei ter desviado, não são as mesmas, são distorcidos. E se não fosse por toda a experiência que tenho, eu não teria sido capaz de me defender, e a velocidade dele. Kokushibo começa a respirar, mas Sanemi começa a dizer para si mesmo que, além do mais, esse cara está usando as respirações. Um demônio com capacidade de regeneração e força física fora do normal está usando respirações, e o poder e a velocidade dele ainda estão aumentando. Divertido? Muito divertido. Esse é um demônio que vale a pena matar. Kaze no Kokyu ni no Kata Sousou Shinato Kaze. Esse ataque chegou na espada de Kokushibo, mas ele desvia com a sua técnica da respiração da lua. Só que isso tudo não passou de uma distração para o Sanemi pular para cima de Kokushibo. Após acertar espada com espada, o Sanemi ele vai por baixo e tenta acertar a cabeça de Kokushibo. Isso mesmo, com os pés. Mesmo Kokushibo desviando, o Genya percebe que aquela era a espada dele. Então fica uma luta feroz dos dois desviando ataques contra ataques. Até que enquanto os dois estão se encarando e usando várias técnicas ao mesmo tempo, o Lua Superior diz nos seus pensamentos: ele ainda acompanha as minhas técnicas. Que sentimento nostálgico e inspirador. A Sanemi está acompanhando com uma baita de uma dificuldade. Tokito grita o nome de Sanemi. Eugenia com cosplay de Gojo falando: meu irmão, meu irmão. Sanemi no meio da batalha começa a pensar: eu nem posso piscar. Um erro no ângulo da ponta da minha espada já basta para eu morrer. O Kokushibo começa a falar: há muito tempo na era Sengoku foi assim que eu e junto com o Pilar do Vento melhoramos nossas habilidades com a espada. Assim, usando seu ataque Tsuki no Kokyu Roku no Kata Tokoyo Kogetsu Moken. Isso fez com que todos os pilares ao lado fossem ao chão. Genya, muito preocupado, começa a dizer: meu irmão, o que aconteceu? O que está acontecendo? Onde ele está? Droga, não consigo ver. Assim é mostrado, pessoal, que o próprio Sanemi está todo sangrando. E o Kokushibo diz: você aguenta por um bom tempo, mas acabou. Se você se mover, seus órgãos vão se dividir. Mas Kokushibo começa a sentir algo estranho. Então o Lua Superior 1 diz para si mesmo: minha pulsação está aumentando. O quê? Sanemi começa a dar risada. Sangue raro para os demônios. É como erva do gato para os gatos. E mesmo assim fatiado, tenta cortar o Kokushibo. O Lua Superior 1 começa a perder os movimentos, mas o Sanemi provoca, dizendo: opa parceiro, qual é o problema? Você parece um pouco tonto. Parece que o meu sangue também funciona nas luas superiores. Hein? O cheiro do meu sangue inebria os demônios, e esse sangue é o mais raro entre os raros. E é hora do banquete. Vamos entender agora o passado de Sanemi junto com seu irmão Genya. Sanemi fala que ele percebeu que o sangue dele era especial logo depois que ele começou a caçar demônios, depois que a mãe dele virou um demônio. Os movimentos delas começaram a ficar mais lentos quando ele começou a sangrar, e depois que eu a matei, as cores que eu via começaram a ficar desbotadas, e com isso fez com que a noite fosse muito difícil. Eu não sabia sobre espadas, Nichirin, nem sobre os caçadores de demônios. Eu me armei com várias armas, então lutei com demônios, os capturei e os queimei com o sol. Quando penso nisso agora, vejo que era um plano meio complicado. Eu só não morri porque tive sorte do meu sangue deixar os demônios confusos. Eu encontrei um membro dos caçadores de demônios que estava perseguindo o mesmo demônio que eu. O nome dele era Kumeno Masatika e ele me apresentou a um treinador, mas eu sabia o quão injusto o mundo era, pois pessoas boas morrem sem parar. Então, apesar de eu e o Masatika termos derrotado a Lua Inferior 1, eu fui o único que se tornou um pilar. Ou seja, mais uma perca na vida de Sanemi, a mostrar um sentimento de fragilidade, ao mesmo tempo de que ele não merecia se tornar um pilar, sabe? Porque não foi ele sozinho que fez tudo para derrotar o Lua Inferior 1. Agora, voltando para o momento presente, está o Sanemi contra o Kokushibo. Ele começa usando o Kaze no Kokyu Roku no Kata Kokufu Renran. Kokushibo começa a pensar: este garoto ainda consegue se mover apesar dos ferimentos. Se ele fosse qualquer um dos outros pilares que já enfrentei, a luta já teria acabado, mas ele parou o sangramento sozinho. Ele está coagulando sangue com respirações. Ele está flexionando os músculos para evitar que suas entranhas saiam para fora. De qualquer forma, não é algo que um humano qualquer poderia fazer. Eu nunca tinha visto isso antes. Interessante. Enquanto isso, Kokushibo
só está desviando e se defendendo desses ataques, falando: faz quanto tempo desde que experimentei essa sensação de embriaguez? É boa, é um sangue raro afinal. Kokushibo, quando era um ser humano, acho que ele gostava de beber um sake bem louco, hein? Sanemi tenta acertar o Lua Superior 1, mas na hora o próprio Kokushibo defende com seus pés. Sanemi se surpreende, porque com sua espada predada no chão, Kokushibo já está pronto para cortar a cabeça de Sanemi. Aí surgem memórias na vida de Sanemi, que está dizendo que deixa ele louco ver alguém sorrindo enquanto outros estão sofrendo. Eles não sujam as mãos, não colocam suas vidas em risco e dão ordens com uma expressão calma. Sanemi, logo quando se tornou Hashira, ele diz para o Buyashiki: você com certeza é todo poderoso, não é, maldito? Ou eu poderia talvez dizer Oyakata-sama. Todos os Hashiras olham para o Sanemi de uma forma de tipo, cala a boca, cara. Gyomei também disse: Shinazugawa, parece que você não sabe como se dirigir às pessoas. Ou Buyashiki diz: está tudo bem, Gyomei, deixe ele falar, eu não me importo. A Kanae, no entanto, diz: mas Oyakata-sama, Buyashiki, não se preocupe, Kanae. Sanemi, debochado, diz: você é muito óbvio, isso é tudo uma farsa, palhaço. Você só vê seus espadachins como peões descartáveis, não vê? Porque você não deve entender nada sobre artes marciais ou coisa alguma. Sei disso só de olhar, mas você é o líder dos caçadores de demônios, que patético. E qual é, né, gente? Com um olhar gentil, o Buyashiki olha para o Sanemi e fala: me desculpe. Sanemi não esperava por esse tipo de resposta, mas o Buyashiki continua dizendo: eu já tentei usar uma espada, mas meu coração começou a bater muito rápido e eu não consegui golpear nem 10 vezes. Se fosse possível, eu gostaria de ser como você, um espadachim forte que consegue proteger a vida das pessoas com o próprio corpo, mas é impossível para mim, então me perdoe por pedir que faça coisas difíceis. Sanemi então pensa: eu não consigo falar mais nada. O olhar do Oyakata-sama me lembrou o olhar da minha mãe. Parece que ele tinha colocado a mão em meu rosto com gentileza, com o amor que os pais têm em seus filhos. Como Sanemi tinha comentado que ele trata como se fosse peões descartáveis, o Buyashiki rebate isso e fala o seguinte: se vocês fossem peões descartáveis, então eu também seria um. Eu sou só um peão que move os caçadores de demônios. Então mesmo que eu morra, nada vai mudar, porque eu já tenho meu sucessor. Essa é a sua primeira vez na reunião dos pilares, Sanemi. Então, por que você se enganou? Eu não sou todo poderoso, mas todos me tratam assim. Se isso te incomoda, não precisa me tratar assim. Em vez de se preocupar com isso, proteja a vida dos outros como um pilar, Sanemi. É só isso que eu peço. Desculpe chamar você aqui logo depois que o Masatika morreu. Deve ser difícil para você, já que vocês eram como irmãos. O Sanemi logo percebe e diz: hã? Esse nome? Kanae fala para o Sanemi: Shinazugawa, desde que o Oyakata-sama entrou no comando, ele memorizou todos os nomes e histórias de todos os caçadores de demônios que morreram. Sanemi não acredita no que acabou de ouvir e fala: isso é impossível, eu nem consigo me lembrar de todos os nomes dos caçadores que morreram lutando ao meu lado. O Buyashiki se levanta e fala: Sanemi, todas as crianças dos caçadores de demônios escrevem seus testamentos, e estranhamente o conteúdo desses testamentos são semelhantes, e o do Masatika não era diferente. Eu queria dar isso a você, Sanemi. Masatika pensava em você como o irmão mais novo que ele perdeu. Ele sonhava com um futuro brilhante, e esse também é o meu sonho. Ele queria que os que ele amava sorrissem, que vivessem felizes até que suas vidas chegassem ao fim, e para que nada fora do normal ameaçasse a vida deles. Mesmo que naquele momento ele mesmo não pudesse viver e estar ao lado deles, ele queria que vivessem, queria que sobrevivessem. Sanemi começa a chorar. Voltando para a luta atual, ele dá um tiro com a arma do Genya. Kokushibo, no entanto, defende com sua espada, e o Sanemi fica louco e fala: que merda, nem arranhou. Assim, o Lua Superior 1 usa o seu Tsuki no Kokyu, San no Kata, em Kizuki Tsugari. Mas na hora começa a aparecer uma fumaça meio estranha, e o Kokushibo diz: que estranho. Eles continuam aparecendo.
Os caçadores de demônios nunca vão desaparecer até exterminarmos todos os demônios desse mundo. E assim aparece Gyomei Himejima. De Nazugawa, dê pontos ao seu estômago agora. Eu vou enfrentá-lo enquanto você faz isso. Beleza, obrigado. Himejima começa a girar a sua arma de longo e pequeno alcance. Kokushibo logo após observá-lo diz: incrível, o corpo dele foi aperfeiçoado até o limite. Já faz 300 anos que não encontro um espadachim com essa força. Himejima começa a girar, e girar, e o ar está sendo atraído para ele. No entanto, o Lua Superior 1 começa a perceber que aquele cara é diferente dos outros Hashiras. Sem hesitar, desvia do primeiro ataque do Gyomei e usa o seu Tsuki no Kokyu, mas sem perceber, o machado do Gyomei está do lado dele. Kokushibo pensa, ele está jogando o machado também? Jogar armas com as duas mãos ao mesmo tempo é? Mas logo não teve nem tempo de pensar, a espada atravessa ele, mas ele consegue desviar e tenta ao máximo usar a sua respiração da lua. Mas sempre que tenta, o Gyomei não para de atacar, ele pisa nas próprias correntes de sua arma, usando o seu ataque Iwa no Kokyu Ninokata Tenmen Kudaki. Esta técnica fez com que sua bola espinhosa tentasse acertar o Kokushibo. O Lua Superior 1 consegue desviar, mas o que ele não esperava eram que as correntes segurassem o seu pescoço junto com sua espada. Kokushibo já logo pensa, eu não consigo cortar a corrente. Mas como ele pensa rápido, ele desvia indo para baixo, então só pegou o seu cabelo. Então ele pensa o seguinte, a pureza do ferro na corrente, no machado e na bola da arma dele é muito alta. Essa espada criada da minha carne seria destruída antes que eu conseguisse cortar aquela arma. Ferro que absorveu esse tanto de luz solar nunca tinha sido descoberto na era Sengoku, quando a forjadura estava no auge. No entanto, eu só tenho que entrar no raio de alcance dela. Kokushibo acha uma abertura, tenta acertar a espada, mas logo Gyomei Himejima ele defende e tenta se esquivar, dando um mortal de frente no Lua Superior 1. Manejando muito bem o seu machado, Gyomei consegue cortar a roupa do Lua Superior 1. Com sua bola espinhosa, ele taca novamente no Kokushibo. Kokushibo enfim percebe, ele tem a força muscular necessária para manejar essa arma como se fosse parte do corpo dele, e com muita agilidade e leveza. É inacreditável, mas logo em seguida a espada do Kokushibo é literalmente segurada pelas correntes do Gyomei. Kokushibo olha pro lado e o Gyomei já vai com tudo para cima do Kokushibo e corta no meio a espada do Lua Superior 1. Lua Superior 1 usa o seu Tsuki no Kokyu Ninokata e o Gyomei usa o seu Iwa no Kokyu Shi no Kata Ryumongan Sokusei Shuka no Rogetsu. Até que o Lua Superior 1 ele defende de todos esses ataques, que o Gyomei estava com tudo e tem um tempo para conversar com ele, dizendo: tudo que quebra se regenera imediatamente, ataques são inúteis. Humano patético. Gyomei então começa a conversar. Eu queria guardar isso para o Muzan, mas se eu perder aqui não vai adiantar nada. Eu tenho que usar agora. E a marca do caçador é despertada no Gyomei Himejima. Enquanto isso está o coitado do Tokito tentando tirar a espada do seu peito. Ele tenta com todas as forças e finalmente ele consegue sair do pilar onde ele estava cravado. Só que mesmo saindo do pilar, ele não conseguiu tirar ainda a espada cravada em seu peito. Então ele tenta, geme, grita, ai, até que enfim ele consegue tirar. E pensa o seguinte, estou em péssimas condições, não sou útil com todos esses ferimentos. Eu vou morrer pela perda de sangue em algumas horas, já que não fui abençoado com o físico de alguém como o Uzui-san. Mas eu tenho que pelo menos derrotar a Lua Superior 1 e aliviar o fardo daqueles que ainda estão vivos em condições de lutar. Já que eu vou morrer mesmo, posso muito bem morrer depois de fazer algo útil. Assim Tokito pega sua espada e sai correndo, mas na hora ele é chamado pelo Genya, falando: Tokito-san, desculpe, mas será que você poderia empurrar o meu tronco? Tokito então diz: Genya, você está vivo? Você vai reconectar o seu corpo? E o Genya fala: vai ser difícil. E afirma para o Tokito: ei Tokito, aquele chumaço de cabelo da Lua Superior, será que você poderia pegar e me ajudar a comer? Porque eu quero lutar até o fim. Eu vou proteger o meu irmão. Não quero deixar ele morrer. Tokito então diz: tudo bem, vamos lutar juntos até o fim. Enquanto o Gyomei Himejima com o Lua Superior 1 se encarando, o Kokushibo lança a pedrada, dizendo: entenda,
Entendo, então você também é marcado. Que pena. Pena? Do que você está falando? Baseado na sua aparência, imagino que você tenha uns 27 anos mais ou menos. E qual o problema disso? Vou lamentar a sua perda. Todas as pessoas marcadas, sem exceção, morrem antes dos 25. Mesmo que a sua marca apareça e seu poder aumente, no fim, isso apenas reduz a sua expectativa de vida. Você já passou dos 25 e conseguiu a marca só agora. Você provavelmente vai morrer hoje à noite. Seu corpo e suas técnicas, os quais você se devotou até agora, vão desaparecer do mundo. Você não acha que isso é lamentável? Não, não acho. Todos os que possuem as marcas já entendem isso. Ah, então você sabia. Mesmo que a marca nunca tivesse aparecido enquanto formos parte dos caçadores de demônios, não há garantias de que viveremos para ver o amanhã. Por que eu lamentaria a minha vida agora? Ninguém se torna um pilar com esse tipo de pensamento. Esse insulto terrível está me fazendo ferver de raiva. Mas eu não estava falando de algo tão tedioso quanto a sua vida. Se você se tornar um demônio, você vai poder preservar o seu corpo e suas técnicas. Por que você não entende isso, idiota? Não há o que entender. Nós temos orgulho de viver e morrer como humanos. Não se atreva a forçar o seu ponto de vista patético aos outros e chamá-lo de supremo. Oh, eu notei uma coisa depois dessa conversa. Você contou uma mentira. Hã? Do que você está falando? Eu não menti sobre nada. Eu acho que teve sim uma exceção. Teve alguém que conseguiu a marca e viveu além dos 25 anos. Kokushibo se surpreende. Eu já quero que você deixe o like, porque você vai saber quem foi essa pessoa. Você parece chocado. Parece que eu acertei na mosca, certo? Kokushibo, sem deixar terminar a fala, ele aparece atrás de Gyomei e tenta cortar sua cabeça. Mas Gyomei se desvia. Com suas correntes, os dois travam novamente uma batalha, mas enquanto isso, está o Sanemi costurando seu próprio corpo. E com muita força de vontade, ele acaba se levantando para lutar. Sanemi desperta a marca, olhando para trás, vê uma abertura e já parte para cima de Kokushibo. Kokushibo já pensa o seguinte: esse também tem a marca. Todos os pilares dessa geração têm a marca. Sanemi dá uma virada pro lado para a bola acertar o Kokushibo. O Lua Superior 1 desvia da bola espinhosa e depois desvia também do ataque do Sanemi, que tenta atacar por baixo. Mas nesse exato instante ele pensa o seguinte: apesar de usarem respirações diferentes e da batalha ter um ritmo acelerado, eles conseguem coordenar os ataques. Sanemi olha para o Gyomei e diz o seguinte: hein? Ainda bem que fizemos aquele treinamento do pilar em Himejima-san. Enquanto isso, vamos para o Tokito e o Genya. O Tokito pergunta: Genya, você está bem? Genya, aguente, você consegue. Mas ao mesmo tempo, o Genya parece que tomou uns 2 cachumbo louco, começando a ouvir vozes falando: uma voz? Quem é? O que? Meu corpo se reconectou, estou me curando em uma velocidade incrível. Tudo isso só porque comi um pouco de cabelo? É por causa da alta concentração de sangue da Lua Superior 1. O meu sangue está circulando mais rápido. É bom, tem mais uma coisa: o pedaço que quebrou da espada dele. Se eu comer aquilo, então... Pera, aquela voz de novo está ressoando na minha cabeça. Kokushibo, quantos pilares você derrotou? Não os deixe chegar aqui ainda. Pera, esse é Muzan? É a voz do Muzan? À medida que me torno mais demoníaco, posso até ouvir a voz do Muzan. O que vai acontecer com meu corpo? Kokushibo, no meio da batalha, fala: entendo, esses dois devem ser muito habilidosos até entre os pilares. Especialmente esse aqui, ele é um espadachim com físico excepcional. Nem faz diferença que seja cego. Essa arma é muito bem pensada. Balançar a corrente cria ecos, o que permite que ele perceba com precisão o espaço e movimentos ao seu redor. Pode ser difícil de acreditar, mas é um fato incontestável. Então, primeiro eu tenho que destruir a arma dele. O Lua Superior 1 tenta atacar a espada do Sanemi, dizendo que espadas são quebradas fáceis quando são atingidas de lado, mas Sanemi consegue empurrar a espada do Kokushibo, e o Kokushibo
Kushibo já logo pensa. Ele impulsionou a espada para repelir o meu ataque. Os reflexos dele estão ficando mais rápidos. Sanemi, no entanto, tenta acertar com o Kushibo novamente. E o Kokushibo só pensa, a marca pode até ter aparecido, mas aqueles ferimentos normalmente seriam fatais, o suficiente para deixar uma pessoa incapaz de lutar. Eu não esperava que ele ficasse mais rápido e mais preciso. Gyomei vê uma abertura e tenta atacar novamente com o machado e acaba cortando a orelha do Lua Superior 1. Quem vê uma nova abertura é o Sanemi também, usando seu Jin Senpu, Sogi, Kaze no Kokyu, Chichi no Kata, Yugyu Himejima e Wa no Kokyu, Ichi no Kata. Assim, Gyomei e Sanemi desenvolveram uma nova habilidade, junto com seus ataques do vento e com a respiração do Gyomei, assim retaliando as vestes do Lua Superior 1. Os dois começam a pensar, ainda não acabamos, vamos pressionar ele até cortarmos a cabeça dele. Só que o Lua Superior 1 só fala o seguinte, sim, isso mesmo. E do nada, os dois são atingidos. Gyomei não entende o que está acontecendo e fala, impossível, o que aconteceu? Ele conseguiu nos atacar daquela distância? O que ele fez? Vocês só conseguiram rasgar o meu kimono. Nenhum bebezinho morreria por isso. Depois que eu matá-los, o resto vai ser fácil. E esse ataque que eles acabaram de receber fez com que o dedo do Sanemi saísse, os dois dedos dele. E todo mundo fica preocupado, chamando Shinazugawa. E ele fala, mas que droga, eu mal consegui reagir a isso. Se Himejima-san não tivesse mudado a trajetória do ataque com a corrente, eu teria perdido não só meus dedos, mas também meus braços. Merda! Quanto mais dano eu recebo, mais lento eu fico. É só uma questão de tempo até eu virar um fardo. E o meu sangue raro mal está tendo efeito, apesar de que deveria funcionar em demônios fortes. Maldito! E aquele monstro está girando aquela espada ridiculamente gigante muito rápido. Será que consigo desviar do próximo ataque? Consigo cortá-lo pelo menos? Enquanto isso, na administração do Castelo Infinito, Kiriya-sama, devo mandar o trupilar para onde o Lua Superior 1 está? Tomioka, Gyu e Kamado Tanjiro podem ir para lá. Não. Gyu e Tanjiro continuarão indo até Muzan. Quanto à Lua Superior 1, Gyomei, Sanemi, Muichiro e Genya com certeza vão derrotá-lo. Enquanto isso, a espada imensa do Lua Superior 1 está ativando com seu Tsuki no Kokyu, Shichi no Kata, Yakyo Tsukibae. O Gyomei, dessa distância, o alcance do ataque dele, mas que droga, e a velocidade, isso não é bom. Tsuki no Kokyu, Hachi no Kata, Getsuryu Rinbi, cortando novamente a parte das pernas do Sanemi. Sanemi começa a pensar, não consigo mirar no pescoço, nem consigo chegar perto, ele é muito rápido. Estou usando toda a minha força, só para desviar desses ataques. Tsuki no Kokyu, Kyu no Kata, Kudarizuki Remen. As costas do Sanemi são cortadas. E novamente o pessoal anda preocupado. E o próprio Sanemi disse, Miyajima-san, não se preocupa comigo. Mas de novo, Tsuki no Kokyu, Ju no Kata, Semenzen Ragetsu. Tokito ajuda o Sanemi a desviar desse ataque. E o Sanemi fala, Tokito. E o Tokito diz, eu não vou deixar você morrer. Seus braços ainda podem brandir uma espada. Enquanto isso, o Genya está pensando, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo ser útil? Ou ele vai me matar imediatamente e acabar comigo me cortando ao meio novamente? Só que meu irmão, não posso deixar você morrer. E não posso me dar ao luxo de estragar tudo agora. Himejima-san, Tokito-san, droga, se pelo menos eu fosse mais forte, se eu fosse um pilar. Quanto mais eu quero salvá-los, mais o meu corpo paralisa, não consigo me mover direito, com medo de ser inútil, com medo de não poder proteger meus amigos. Por que eu sou tão fraco? É frustrante ser fraco. Genya, a pessoa mais fraca, tem o maior potencial. Foi o que aconteceu quando lutei contra a Lua Superior 6. Eu podia mudar a situação porque eu era fraco. O inimigo só consegue focar em um determinado número de oponentes. O resto depende em como o inimigo divide essa atenção. A atenção dele sempre vai ser maior em pessoas mais fortes. Então a barreira de cautela é mais grossa. Mas Genya, se ele pensar que você é fraco, a barreira vai ser mais fina e fraca. Então se uma pessoa fraca
ataca de forma inesperada e quebra essa barreira, os ventos do destino irão mudar e um caminho para a vitória irá surgir. Tanjiro, sério? Você acha mesmo? Será que eu consigo? O sorriso de Tanjiro comove o Genya, então ele tem a vontade de querer lutar, dizendo: eu vou conseguir, não tenho escolha. Pense apenas na vitória. Eu não vou deixar o meu irmão, o mestre ou nenhum dos meus amigos morrer. Eu queria guardar isso para o caso de eu ser cortado de novo, mas ideais covardes estão fora de cogitação. Continue na ofensiva. Singenya acaba engolindo o pedaço da espada da Lua Superior 1, porque é feito de carne. Iwa no Kokyu, Gono, mas Gyomei é repelido pelo ataque de Kokushibo. Tsuki no Kokyu, Juroku no Kata, Gekko Katawarei Tsuki. Gyomei começa a pensar, ele tem muitas técnicas. Quantos estilos de luta ele ainda tem? Isso é estranho, ele está muito rápido. Não consigo atacar, ele prevê cada movimento meu, mas o ritmo está muito rápido. Se eu cometer apenas um erro, ele me encurrala antes mesmo de eu conseguir atacar. Ele prevê o movimento exato. Eu penso em realizar uma técnica. É muito insano. Ele deve estar usando algum tipo de poder sobrenatural? O que esse demônio está vendo? Para o que ele está olhando? Devo melhorar meus sentidos e entender por que parece errado. Demônios são uma alteração da forma humana. Tudo o que um demônio consegue fazer, um humano também consegue. As respirações fazem os humanos ficarem tão fortes quanto os demônios. Esses olhos que não podem ver são capazes de ver a verdadeira essência de alguém. Ele não vai me enganar. Eu vou observá-lo o melhor que puder. Gyomei tenta acertar com suas correntes, mas Kokushibo não para de tentar atacar. E finalmente Gyomei conseguiu entrar no mundo transparente. E ele começa a se perguntar: o que é isso? Eu consigo ver a pulsação dele. Eu tenho uma imagem clara. Será que isso é? Talvez seja isso. Tokito então pensa: para dentro, vá para dentro do raio de alcance dele, mesmo que só por um momento. Se eu conseguir parar os movimentos da Lua Superior 1 por um momento, se eu conseguir desacelerar os ataques dele só por um segundo, Himejima-san ou Shinazugawa-san podem cortar a cabeça dele, isso eu tenho certeza. Infelizmente eu acabei perdendo um braço, o sangramento está piorando, então eu não tenho muito tempo. Rápido, enquanto ainda consigo me mover, enquanto ainda posso ser útil. Gyomei observa o Tokito e grita: Shinazugawa, fazendo com que os três partissem para o ataque. Isso, eles estão se ajustando ao meu plano. Eles não têm outra opção a não ser me confrontarem ao mesmo tempo, mas agora eu posso cuidar dos três de uma vez só. Tsuki no Kokyu, Jushi no Kata, Kyohen Tenman Sengetsu. Entre dentro do raio de ataque dele. Passe entre os espaços dos ataques, os espaços onde os ataques se sobrepõem. Uma bola aparece na mão de Kokushibo. Ele diz: uma conta do rosário? Do cara com a bola de ferro? Ele deve ter jogado no momento em que balançou a corrente. Como ele iludiu meu campo de visão? Jinsenpu Sogi, acertando em cheio Lua Superior 1. De novo. Entendo esse cara. Mas do nada algo atravessa a barriga de Kokushibo. E era ninguém nada menos que o nosso Tokito. Lua Superior 1 começa a se perguntar: eu não cortei a artéria carótida dele? Essa criança ferida mal conseguia desviar dos meus ataques. A conta do rosário me acertou, desacelerando meus ataques um pouco, mas não pode ser. Esses olhos estão vendo o mesmo mundo que eu? Neste exato instante, Tokito também entrou no mundo transparente e Kokushibo também percebe que aquele cara que é o Gyomei também consegue sentir. Ele só começou a ver esse mundo no meio da luta. E ele enganou meus olhos. Ele controlou a própria circulação sanguínea e confundiu meus ataques. Várias coisas inesperadas aconteceram, porém, nenhuma espada chegou ao meu pescoço. Ilusões e distrações só tornam inúteis quando eu as entendo. Tsuki no Kokyu, Juroku no Kata. Não solte, mesmo que eu seja cortado em pedaços. Genya, vá em frente e atire. Não se preocupe mais comigo. Se eu conseguir parar os movimentos da Lua Superior 1, você pode atirar em nós dois. Mas não se atreva a hesitar. Eu sei. E assim uma explosão de balas acerta Kokushibo. O que é isso? Apesar dos meus esforços para desviar as balas com a espada, elas viram novamente em direção ao meu corpo como se tivessem vida. Pera, a aparência dele, a pistola dele mudou de forma. Será que
e do nada, um monte de planta começa a endurecer o Kokushibo. Hã? Uma árvore? Não consigo me mover. Por que ele enraizou no chão? É realmente uma técnica demoníaca de sangue. O pedaço do meu cabelo e da minha espada, então ele absorveu essas partes de mim. Kokushibo vira pro lado e se depara com Himejima em sua frente. Assim ele começa a pensar, esse sentimento perturbador está circulando em mim, do centro do meu corpo até o topo da minha cabeça. A minha vida está em perigo e o meu âmago está paralisado. Essa sensação que a tranquilidade está desabando sob meus pés é detestável. Isso me traz lembranças de 400 anos atrás. Foi há 400 anos, em uma noite de lua vermelha, eu vi algo inacreditável. Meu irmão mais novo, decrépito e velho, estava bem ali. Tsugikuni Yoruichi, meu irmão gêmeo. A última vez que nos encontramos foi há 60 anos. Então Yoruichi, que permaneceu humano, já devia ter mais de 80. Impossível, como você está vivo? Todos morrem antes dos 25. Por que você? Porque só você? Meus sentimentos, irmão. Kokushibo fica paralisado diante dessa resposta. Então ele começa a pensar, o ser velho e feio que ele costumava chamar de irmão estava com pena de mim, mas eu não senti raiva. Apesar de eu ter sido desagradável comigo 60 anos atrás, a voz que me chamava de irmão estava muito rouca. Meu irmão, que nunca tinha demonstrado um pingo de emoção, estava chorando, e pela primeira vez na vida eu senti algo brotar em mim. Eu fiquei perplexo com a minha inquietação inesperada. Eu tinha que matar aquele resto de carne dos meus dias humanos, aquele velho frágil fisicamente que já tinha passado do seu auge. Enquanto ele fosse um caçador de demônios, eu não tinha escolha a não ser cortá-lo se apontasse a espada para mim, mas aqueles sentimentos estranhos reapareceram no momento seguinte. Desta forma, pessoal, Yoruichi ele levanta sua espada para ir contra o seu irmão mais velho. Kokushibo no fim começa a pensar, o ar ficou mais pesado por causa da aura dele, como se pedras fossem colocadas nos meus ombros. A postura dele era impecável. E o seu irmão só dizia, lá vou eu, e partiu para cima do seu irmão Kokushibo, acertando o seu pescoço. Droga, porque é sempre você. Porque você sempre tem que ser o especial. Você conseguiu viver bastante apesar de ter a marca. E mesmo em idade avançada, as suas técnicas têm o mesmo poder e velocidade de quando você estava no auge. As memórias voltaram vívidas. O rancor de 60 anos atrás, a inveja que queimava até os ossos. Você era a única exceção para as leis desse mundo. Você viveu com a proteção dos deuses ao seu lado. E viveu com essa proteção por longos anos. Eu te odeio, eu quero te matar, mas a minha cabeça seria decepada com seu próximo ataque. Eu tinha certeza absoluta. A técnica dele com a espada pressionou até mesmo aquela pessoa. Nada mais que divina, com sentimentos de irritação e derrota. Era como se minhas entranhas fossem explodir, porém, o próximo ataque nunca veio. Yoruichi morreu de morte natural, parado em pé. Se Yoruichi tivesse vivido por mais uma respiração, eu teria perdido. Eu me tornei um demônio para que eu pudesse viver mais, porém continuei sentindo aquela amargura por centenas de anos. Agora que Yoruichi está morto, eu não vou ter uma morte honrada. Agora que o maior espadachim da história dos caçadores de demônios morreu, eu não posso perder. Isso mesmo, eu escolho continuar vencendo, ao ponto de ter dado a mim mesmo essa forma horrível. Com todo esse desespero, Kokushibo ainda teve forças para cortar todo mundo depois desse ataque de raiva, de lembrar do seu passado, cortando todos os Hashiras. Assim, o Lua Superior 1 vira uma aberração com um monte de espadas em seu corpo. Tokito começa a se perguntar, apareceram espadas no corpo dele? Sem nenhum movimento? Ele liberou tantos ataques quanto a quantidade de lâminas. Estávamos tendo tantos problemas com apenas uma espada. Esse monstro, droga, eu vou morrer, não serei útil. Mas o Genya, ele diz, proteja
todos em sua mente. Os dois Hashiras partem para cima do Lua Superior 1, mas Tokito pensa: não, Himejima-san e Shinazugawa-san vão lutar até a morte, mas não posso deixá-los morrer. Ainda falta o Muzan, eu tenho que proteger esses dois para o bem de todos. O Lua Superior 1 está preparado para esses ataques, e o próprio Tokito pensa: outra técnica? Eu tenho que fazer alguma coisa antes que eu morra. Assim ele afia mais a espada no Kokushibo, deixando ela com um tom de carmesim. Kokushibo pensa: a espada está ficando vermelha. O que é isso? Não consigo me mover. Sinto como se meus órgãos estivessem pegando fogo. Sanemi aparece com tudo com sua respiração do vento e tenta cortar a cabeça de Kokushibo. Assim Genya começa a pensar: elas ainda estão lá. Minhas balas de carne estão no corpo dele. Por causa do ataque de todos, ele não consegue prestar atenção em mim. Kekijutsu, acendo mais uma árvore nas costas de Kokushibo. E ele fala: outra árvore está crescendo em mim, que chatice. Eu vou cortar no meio e acabar com ele. Não consigo usar minha técnica. Desta forma, Himejima acerta as costas do Lua Superior 1. Ele grita de dor. E o próprio Himejima fala: ai, que pescoço duro. Nossos ataques não são suficientes. Mas o machado de Himejima volta para baixo. O Lua Superior 1 começa a pensar: eu não consigo usar minhas técnicas. É por causa da árvore nas minhas costas. Está sugando uma grande quantidade do meu sangue para crescer. E tem essa dor agonizante enrijecendo o meu corpo por causa daquela espada vermelha. Uma espada vermelha como a do Yoruichi. Qual é seu plano de sucessão? Ninguém é tão poderoso quanto nós. Não há ninguém para suceder nossas técnicas de respirações. Nossas técnicas aperfeiçoadas vão desaparecer do mundo. Irmão, não somos tão grandiosos. Não somos nada além de um pequeno fragmento na longa história da humanidade. Alguém que pode superar nossos talentos pode ser um bebezinho nesse momento. Todos vão chegar ao mesmo lugar. Não precisa se preocupar. Nós devemos alcançar o fim de nossos dias sentindo nada além de tranquilidade. Isso não o anima, irmão? Anime ferido ainda está com uma força de vontade inabalável e acaba empurrando a espada na bola do Himejima. As falas do Yoruichi começam a aparecer na mente de Kokushibo. Um dia, as crianças que irão nascer depois de nós irão nos superar e alcançar lugares ainda mais altos. E assim a cabeça do Kokushibo é finalmente cortada ao meio, mas espera aí que ainda não acabou. Yoruichi, sempre que você sorria, eu não conseguia evitar de achar perturbador. Quando falamos sobre como as nossas respirações não tinham sucessores, você começou a ser otimista do nada e sorriu. Eu estava muito orgulhoso que a nossa geração seria a única e especial, mas quando você sorriu, eu senti vontade de vomitar, de irritação e repulsa. O que era tão engraçado naquilo? Kokushibo começa a pensar sobre essa nova geração, que mesmo cortado ao meio, ele não soltou a espada. Apesar de ser humano, ele usou técnicas demoníacas de sangue. Mesmo sendo cortado várias vezes, ele não morreu pela perda de sangue. E a velocidade de evolução deste se compara à dos demônios, e continuam superando seus limites. Essas pessoas nem são usuárias da respiração do sol, mas suas armas estão ficando vermelhas, o que é tão interessante sobre imaginar o futuro. Só que pensar em perder já me faz ferver de raiva. Eu não vou perder de novo. Sim, mesmo que a minha cabeça seja cortada. Todo mundo começa a olhar e fala: como assim? Ele parou o sangramento? Shinazugawa, não alivie os seus ataques, encurrale ele, não deixe o Tokito, o Genya, sacrificarem a vida deles em vão. Ah, pode deixar, manda ver, eu vou cortar você até não sobrar nada. Kaze no Kokyu, Hachi no Kata, Shoretsu Kazakiri, Iwa no Kokyu, Go no Kata, Garin Gyobu. No entanto, o Lua Superior 1, ele corta o braço de Tokito para que aquela espada seja retirada
espada de dentro dele e diz para si mesmo: eu não vou me desintegrar. Se eu conseguir superar isso, ainda posso me regenerar. Eu ainda não morri. Eles estão mortos. O poder das espadas deles e o poder das técnicas vão sumir logo. Então eu vou conquistar a morte mesmo tendo minha cabeça cortada. O Kushibo acaba desviando dos ataques do Himejima e quando ele aparece como um monstro. Nasugawa já fala o seguinte: esse desgraçado regenerou a cabeça? Merda, que merda. E o Himejima: continue atacando. O corpo dele deve estar fraco, já que ele acabou de regenerar a cabeça. Ele não se regenera tão rápido quanto o Muzan. Mire na cabeça de novo e de novo. Então o Lua Superior 1 começa a pensar: eu consegui. Agora qualquer ataque contra mim é inútil, com exceção do sol. Agora eu não vou perder para Nin. Só que ele começa a olhar a espada. Vendo seu reflexo, ele começa a se perguntar: mas que diabos é essa forma horrível? Irmão, o seu sonho era ser o samurai mais forte da nação, não era? Eu quero ser como você. Essas foram as palavras de Yoruichi para o Kokushibo quando ele ainda era criança. Eu quero ser o segundo samurai mais forte da nação e você vai ser o primeiro. Então Kokushibo começa a pensar: a figura e um samurai? Pera, é isso que eu realmente quero pra minha vida? Olhando total para o seu corpo, ele pensa: o pedaço onde o Muichiro me atingiu está se desfazendo. E finalmente, o Gyomei Himejima chega e corta de novo a cabeça do Lua Superior 1. Isso tudo porque o Lua Superior 1 olhou para o reflexo. E ele começa a pensar: use uma técnica. Eu não consigo usar minhas técnicas demoníacas de sangue. Ainda não. Eu ainda posso me regenerar. Ainda não perdi. Ainda não. Meus sentimentos, irmão. A feiura de ter minha cabeça decepada, meu corpo cortado e picado em pedaços, e ser incapaz de aceitar a derrota, vivendo em desgraça. Foi para isso que vivi centenas de anos? Eu estava com tanto medo de ser derrotado que me tornei um monstro? Eu queria tanto ser mais forte, mesmo que significasse comer pessoas? Eu me tornei essa criatura desprezível porque eu não queria morrer? Não, eu só, Yoruichi, eu só queria ser como você. Você tá vendo, pessoal, o que a inveja faz com o ser humano? O próprio Kokushibo é a prova disso. Ele se tornou um monstro, porque ele tinha tantos anseios de se tornar o samurai mais forte do mundo, mas acabou tirando esses desejos, porque ele focou apenas em uma pessoa. Mas no fim da vida ele lembrou qual era o seu verdadeiro desejo. Mesmo com a pessoa que ele queria superar, essa pessoa nunca quis superá-lo. Na realidade, ele apostava em uma nova geração. Eu não comentei sobre as duas mortes, pessoal, porque é para um próximo vídeo, porque eu vou contar o passado todinho do Kokushibo. Logo após isso, você vai ver quem realmente morreu nesta batalha. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu vou falar pra vocês, foi o vídeo mais tenebroso e complicado pra mim fazer da minha vida inteira. Foi 50 minutos, sério mesmo. Celular podre. Esse celular é uma porcaria, mano. Então seu like já ajuda pra talvez eu ganhar algum dinheiro com a AdSense pra comprar um celular novo, sei lá, ou algo do tipo. Mas celular podre pra fazer esses vídeos, mano. Mas muito obrigado e até a próxima.